aceita a tua dor, aceita a tua tristeza, aceita o teu problema, aceita o teu marido alcoólatra assim. A todo dia o diabo tenta nos enganar dizendo que essa é a nossa condição de vida, mas essa não é a nossa condição de vida. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você, você não precisa aceitar a condição do diabo. Quando eu lá na cruz paguei um preço pela sua vida de sangue, e esse preço não é só pela salvação, é pelo teu corpo físico. O preço de Jesus é perfeito. O sacrifício que Ele fez na cruz é perfeito. Ei, o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. E junto com o sacrifício da cruz, a Bíblia diz, Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Você consegue entender o que Ele está dizendo? A doença vai ter que se dobrar, porque ela não é tua. Ela vai ter que se dobrar porque Ele pagou o preço pelo teu corpo. Você não precisa andar enfermo. E tem muita gente que está aceitando a condição do médico quando ele diz que está desenganado. Não tem mais o que fazer. Tem muita gente que está aceitando a condição e está dizendo: irmã, eu já me acostumei a carregar essa dor. Eu já até estou acostumada porque não consigo me movimentar bem e vivo a minha vida assim. Eu já estou até acostumada com esse casamento atribulado. Resolvi aceitar o meu marido. Você aceita se der ouvido ao diabo. Mas se você der ouvido a Deus, Deus restaura hoje a tua casa, a tua saúde. Hoje, queridos. Chega da gente ficar empurrando com a barriga. Chega da gente ouvir a palavra de Deus e não manifestar a palavra de Deus aqui na terra. A palavra de Deus manifesta o poder, é a glória, é a cura, é os milagres. Eu vim aqui para dizer para você. Aleluia. Às vezes a gente vive de um Deus do passado. No passado Ele curava, no passado Ele sarava. Mas a Bíblia diz que Ele é imutável. Ontem, hoje e sempre. Eu vim dizer para você que Ele não mudou. Ele continua curando, Ele continua sarando, Ele continua ressuscitando, Ele continua fazendo os mesmos milagres que Ele fez no passado. Aleluia! Há tanto tempo o diabo está tentando aprisionar pessoas. E a Bíblia é clara ao dizer que nós não lutamos contra carne e sangue. Mas Efésios 6 diz que nós lutamos contra principados e potestades. Quem são eles? Demônios, hostes do mal, de várias patentes espirituais. E o Senhor me levou a me mostrar como que é uma prisão espiritual. O mundo espiritual, ele é real. O problema é que tudo aquilo que a gente não vê, a gente não consegue acreditar. Mas o mundo espiritual, ele é real. Quando eu disse para você que os anjos vão descer aqui, você vai ver que eles são reais. O mundo espiritual não para. Você pode parar, você pode desistir, você pode desanimar, mas o mundo espiritual à tua volta não para. O mundo à tua volta não vai parar. E eu enxerguei como um formato de uma gaiola grande, com pessoas, uma em cada gaiola, presa pelo diabo. O Senhor me mostrava ali onde coloca a chave, o cadeado. O diabo chaveia a porta, ele aprisiona pessoas. E ele coloca demônios fora da gaiola para que essas pessoas não saiam daquele lugar. Pessoas que estão paralisadas. E aí você me pergunta, isso é para crente ou é só para quem não aceitou Jesus? É crente que é aprisionado. Porque eu fui cristã desde o meu primeiro ano de idade e vivi mais da metade da minha vida aprisionada. Eu vivi isso. Conheci pessoas cristãs que viveram isso. Morreram, foram para o céu sim, porque aceitaram Jesus, mas viveram uma vida condicionada à miséria. Um casamento destruído. Morreram por doença, por peste. Não foram abençoados aqui na terra. Porque não entenderam que Jesus ele já fez. Eu preciso aceitar aquilo que Ele fez comigo. Você não está servindo ao Cristo que se entregou por você só porque você quer ir para o céu. Pega tudo que Ele fez. Salvação e cura. A salvação e a cura andam juntas. Mas a gente não foi ensinado que quando Ele morreu para salvar, morreu para curar. Se a gente tivesse sido ensinado, nenhum cristão estaria mais doente. Porque como você tem a certeza da salvação pela cruz, você teria a certeza da sua cura. Porque foi Ele quem disse, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou. Quando a Bíblia diz que Ele carregou, sabe o que a Bíblia está dizendo? Você não precisa mais carregar. Por isso que Ele levou por nós na vida pessoa. É o Evangelho, é a palavra de Deus. O diabo ele pega pessoas, ele coloca numa gaiola, e o Senhor me mostrava como um passarinho preso dentro de uma gaiola. Um passarinho é um ser indefeso. E ele pega um pauzinho, um espetinho, e ele vem e ele cutuca o passarinho. É aquela pessoa que está dentro da prisão e está sofrendo. Daqui a pouco o diabo vem e atormenta pessoas lá dentro. Coloca feridas na alma dessa pessoa. Atormenta ela com tristezas, com mágoas do passado.
O diabo, ele aprisiona áreas da nossa vida sentimental, emocional, financeira, saúde. Queridos, tem pessoas que estão aprisionadas em uma cama. Essas pessoas têm uma doença, uma enfermidade, e elas não conseguem mais levantar daquela cama. A Bíblia vai dizer, Jesus, quando ele vai curar a mulher encurvada, ele disse que ele está livrando aquela mulher daquele mal. O que significa mal? Mal, Jesus está referindo-se a uma ação de demônio sobre a saúde daquela mulher. Quando essa mulher é curada, Jesus não cura ela dizendo seja curada. Ele manda o mal embora. Quando ele manda o demônio embora, essa mulher é curada. Sabe que tipo de enfermidade é essa? Doenças psicossomáticas. O que é isso? São doenças de uma alma ferida, que quando uma alma está muito ferida, o corpo começa a refletir a alma. E quando nós temos uma alma doente, o corpo físico fica doente e não é mais curado. É verdade. É quando a gente vai no hospital, quando a gente vai no médico e a gente faz todo o tratamento, volta e ele diz assim, não tem mais o que fazer. Mas você sabe que você ainda está doente, porque ele não pode tocar na sua alma. Essa doença está dentro da alma. É quando você vai no médico e ele te desengana e diz assim, você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida. Para a medicina não tem cura. Doenças psicossomáticas. Porque quando a alma é curada, tudo no Evangelho de Cristo começa por dentro. Tudo. A gente cuida da beleza, sim. A gente cuida da aparência, sim, porque nós somos o templo do Espírito. Mas tudo não começa por fora. Tudo começa por dentro da nossa alma. Tudo se dá primeiro dentro de nós. A nossa alma é o centro das nossas emoções. É o centro dos nossos sentimentos. E é aí que o diabo nos aprisiona. Ele pega um fragmento de uma alma e leva para um cativeiro. Ele não leva uma alma inteira, porque a nossa alma é do Senhor, mas ele consegue ter acesso a um fragmento de uma alma. E ele consegue levar. Como? Através de feridas que não foram tratadas. Existem várias pessoas que estão presas por conta de algumas feridas emocionais que viveram. Eu quero levar você a entender isso. Tem pessoas que nós oramos por cura. Eu peguei quantas jovens de 15 anos, mulheres, e ao orar por cura elas não foram curadas. Eu disse, quem você precisa perdoar? O que você carrega na sua alma? E quando elas confessavam e aceitavam a cura da alma, a doença sumia. Elas eram curadas instantaneamente. Instantaneamente. Deixavam os remédios de depressão que tomavam. Por quê? Porque a depressão também é uma doença que está na alma. É verdade. Então, feridas, o diabo trabalha colocando feridas na alma das pessoas. A ferida da rejeição. Quem aqui nunca foi rejeitado? Quem aqui nunca se sentiu rejeitado pelo pai, se sentiu rejeitado pela mãe? Se sentiu rejeitado pelos avós? Foi criado talvez por algum familiar que não foi o seu pai e a sua mãe? E aquela rejeição traz um espírito de rejeição para dentro da nossa alma, porque quem a gente mais queria que nos amasse não nos amou. Talvez aquele pai que você tanto queria conviver com ele tenha saído da sua casa e tenha formado uma outra família. Aleluia. E você por todo o tempo da sua infância se sentiu rejeitado. Ou talvez porque a sua avó dava mais atenção para o outro neto do que dava para você. E você cresceu não se sentindo amado. Por isso até hoje, aonde você entra, você se sente rejeitado. Essa é uma prisão. Quem tem esse sentimento de rejeição, que não se sente aceito nos lugares, que não se sente bem-vindo nos lugares, que não se sente amado nos lugares, tem um fragmento de alma aprisionado pelo diabo. Ferida de traição. A ferida de traição é quando você é traído pelo seu cônjuge, ou quando você é traído por alguém que você tanto tinha confiança, e ao longo da sua vida você descobre que essa pessoa não foi leal com você, e entra uma ferida de traição. E por causa da ferida de traição, as pessoas não conseguem mais se relacionar com outras pessoas, não conseguem mais confiar em outras pessoas, não conseguem nem se aproximar para ter uma amizade com alguém, porque está sempre vivendo a sombra do medo de que essa pessoa também vai ser desleal com você. É um espírito chamado espírito de traição, ferida de traição que entra dentro da nossa alma e o diabo nos aprisiona. A ferida de luto, perder alguém que se tanto ama e não conseguir se desconectar espiritualmente, estar ligado emocionalmente àquela pessoa. E aí tem pessoas que não conseguem mais viver, que têm vontade de morrer, que querem partir, que não conseguem mais tocar as suas vidas. Se chama uma ferida de luto. É onde o diabo também tem acesso à nossa alma, para aprisionar a nossa alma. São muitas feridas onde o diabo ele começa a trabalhar através do medo, através do pânico.
o diabo começa a colocar tristeza profunda dentro do nosso coração. E sabe como o Senhor me mostrava isso? Meu Deus, o diabo se alimenta de feridas. O Senhor me mostrava o diabo lambendo as feridas. O diabo se alimenta de energia ruim e de sentimentos de raiva, rancor, angústia, amargura e tristeza. Queridos, olha bem para mim. Se você que está aqui tem um desses sentimentos que eu falei, escute bem. Raiva, sentimento de vingança, amargura, tristeza. Se você tem dor ainda no seu coração, se você tem uma ferida porque alguém traiu você, se você tem uma ferida de abandono, sabe o que é a ferida de abandono? É quando você foi abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu me criei com uma ferida de abandono e com uma ferida de rejeição. A ferida de abandono é quando os pais também estão presentes, mas eles negligenciaram com os nossos cuidados. A ferida de abandono é quando falta o pai ou quando falta a mãe. E a gente vive a nossa vida inteira aquela dor de não ter a nossa família completa. Se você tem uma ferida na sua alma de luto, esse familiar já morreu faz mais de um ano, mas você ainda tem dores profundas no seu coração. Se você é uma pessoa que lembra daquilo que você viveu no seu passado, e muitas vezes perde até a sua noite de sono, porque vem uma imagem na sua mente, e aquela imagem traz uma dor muito grande no teu coração. Talvez você enxergue a imagem, a foto de quando seu pai chegava em casa bêbado, batia na sua mãe. Ou talvez de quando a sua mãe batia você. Ou talvez de que você tenha sido abusado por alguém. E isso ainda tem atormentado a sua vida e tem paralisado você. Porque você hoje não consegue se relacionar bem na sua vida profissional, na sua vida emocional. O diabo, quando ele aprisiona um fragmento de alma, ele paralisa através dessa prisão até a vida financeira. Aí as pessoas oram para destravar a vida financeira, mas ela não destrava, sabe por quê? Porque você está aprisionado em alguma área da sua vida. E aquilo leva todas as outras áreas a serem paralisadas pelo inferno. Isso tudo o diabo trabalha na nossa vida. Nós somos cristãos, sim, mas nós somos seres humanos e cada um aqui tem uma história. Cada um aqui passou por algo difícil. Eu me criei desde o meu primeiro ano dentro da igreja com a minha mãe. E eu carreguei feridas silenciosas que ela não sabia. Feridas silenciosas que a gente não quer dividir com ninguém. Sentimentos que a gente não entende e que a gente não consegue compartilhar com ninguém aquilo que a gente está sentindo. Eu tinha doenças e mais doenças. Em todo o meu corpo eu tinha alguma doença, útero, ovário, eu tinha ferida de útero. O que você imagina de problema de saúde, amidalite, eu tinha problema desde a minha infância. Eram coisas incuráveis. Idas e vindas ao médico, porque algo natural é o que você trata, melhora, daqui um ano dá mais alguma coisa, você melhora. Mas se essa doença persiste, se ela está continuando, e quando para uma doença vem outra, e aquilo nunca cessa, esse é um sinal que isso é espiritual. Isso é um sinal de que algo do maligno está se manifestando sobre você, ou sobre a sua casa. Se tem algo na tua finança que não avança, todo mês falta dinheiro, você não consegue ir adiante, você sente que passou 2024 paralisado no mesmo lugar e você não avançou, é porque isso é algo espiritual. E nós vamos quebrar essas cadeias hoje em nome de Jesus. Você será livre de tudo isso em nome de Jesus. A primeira coisa que um cristão precisa é saber discernir o que é espiritual e o que é normal. Às vezes a gente não discerne e está debaixo de uma condenação do inferno achando que isso é normal. Aí a gente aceita aquela condição porque acha que aquilo na nossa vida é normal, enquanto isso não é normal. É verdade. E a gente tem que discernir, opa, isso aqui não é normal. Isso aqui vem através da ação de demônios. E eu preciso quebrar esse ciclo sobre a minha vida. Aleluia. Então, queridos, uma pessoa dentro de uma prisão, quando o diabo leva esse fragmento de alma para ser preso, essa pessoa não consegue sair de lá sozinha, sem que alguém venha tirar ela dessa prisão. E nós vamos ouvir aqui nessa palavra. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, um anjo do Senhor veio sobre aquele lugar. Mas a Bíblia surpreendentemente me diz que Pedro dormia. O anjo despertou a Pedro. Pedro ia ser amanhã apresentado diante do povo. Herodes também queria matar a Pedro para alegrar o povo. E eu te pergunto, como que dorme debaixo de uma sentença de morte? Como que dorme numa prisão? Como que dorme e descansa algemado? Como que dorme sendo vigiado por 16 soldados? Aí eu entendo o segredo de Pedro. Enquanto ele dorme,
O Deus que guarda ele não descansa, mas vigia pela sua vida, vigia pela nossa vida. O Senhor manda dizer para você, a partir de hoje, pode dormir tranquilo, não perca mais a sua noite de sono com preocupações, porque o Deus que você serve está no controle daquilo que você precisa e daquilo que você necessita. Aleluia! O anjo do Senhor chega em Pedro, toca nele e desperta ele. E quando ele desperta ele, ele vai olhar para Pedro e vai dizer: levanta depressa. O Senhor manda dizer, eu não sei o que tem travado você, mas o Senhor manda: levanta, porque eu sou contigo. Levanta a tua cabeça, levanta, sai dessa doença, levanta, sai dessa tristeza, levanta, sai dessa opressão, levanta, sai dessa paralisia, levanta, sai dessa angústia, levanta, porque Deus te dá força para levantar. Aleluia! Levanta depressa. Eu imagino Pedro olhando e dizendo assim: levanta como? Eu estou hoje, não é? E talvez você, quando me ouviu dizer levanta, disse: como? Como? Se está tão difícil a minha vida? Como? Se tem tantas coisas paralisadas? Como se eu passo por tanto sofrimento que tem dias que eu nem tenho mais vontade de levantar? Levanta como? Se parece que tudo na minha casa está desabando, levanta como? Se a notícia que bateu na minha porta é de uma enfermidade na minha casa, levanta como? Mas o Senhor está dizendo para você: só levanta, porque quem vai fazer o gema cair sobre ele. Só levanta, porque não é pela tua força. Só levanta, porque não é sobre ti e sobre a tua vida, é sobre quem eu sou em você. Só levanta, aleluia. Quando ele levanta as algemas, porque quando você tem coragem de levantar, quando levanta, vem da boca do próprio Deus, meu irmão, o inferno não consegue mais te paralisar. O anjo disse mais: cinge, coloca o teu cinto, amarra as tuas sandálias e me segue. Sabe o que o Senhor está mandando dizer para você aqui? Ei, não levanta todo escabelado, não levanta mole, levanta com posse de filho. Levanta como filho de Deus vivo. E escuta aqui, Pedro. Você entrou gemado. Entrou pela porta de trás. Entrou envergonhado. Entrou humilhado. Tem gente rindo de você lá fora por causa disso. Mas agora cinge as tuas sandálias e o teu cinto. Porque você vai sair pela porta da frente e não mais humilhado. Porque o anjo do Senhor te tira hoje daqui exaltado. Você não sai como você chegou. Você sai daqui transformado. Você entrou algemado, mas você sai livre desse lugar. Aleluia! Quando eu estava em casa orando pela igreja, eu enxergava todos os demônios. A nuvem já está aqui. Mais, Senhor Jesus. Mais. Eu vi os demônios dando risada. E o Senhor dizia para mim, dizer para eles quando eu orava na minha casa: vocês serão envergonhados, Satanás, dessa noite de domingo. Eu vi os demônios rindo das pessoas e de mim, de quem estaria nesse culto. E o Senhor mandava eu avisar para o inferno que ele será envergonhado. Porque até que eu chegasse aqui, o Senhor causaria confusão no meio das trevas para levar o povo dele, para libertar o povo dele. Aleluia. Você pode até ter entrado aqui envergonhado, mas agora Deus vai envergonhar aquilo que te envergonhava. Porque sobre você Ele vai te exaltar diante daquilo que te causou vergonha. Ele vai te exaltar diante daquilo que você um dia se sentiu humilhado. E o Senhor me fala de pessoas aqui que se sentiram tão pequenas, que se sentiram nada diante de muitas adversidades e situações. E o Senhor manda dizer: eu estabeleço sobre ti um novo tempo. O tempo da humilhação acaba hoje. O tempo da vergonha na tua casa e da notícia ruim acaba hoje. Porque hoje eu envio uma notícia nova para a tua casa. Os anjos
as suas mãos um endereço. E o Senhor me mostra eles com o endereço da nossa casa. E tem coisas assim, diz o Senhor, que você vem hoje para lutar pela tua casa. E esse anjo agora bate na porta, porque ele tem um endereço certo. É você que estava clamando por uma resposta de Deus dentro da tua família. E quando você está aqui, cadeias são quebradas na tua casa. E a Bíblia vai dizer mais. Pedro começa a seguir o anjo. E a Bíblia diz que o anjo vai na frente e Pedro vai atrás. Você não está entendendo o que vai acontecer hoje na sua vida aqui, meu irmão. Passa pelo primeiro portão da guarda. Meu Deus, não sei na porta. Passa pelo segundo portão da guarda. Mas quando chega no portão maior, que dá para a estrada da rua, para que Pedro fosse todo... Meu Deus. O Senhor manda dizer que em 3 níveis hoje o Senhor vai nos libertar aqui. Em 3 níveis da sua vida o Senhor vai tocar aqui. Vai ser numa profundidade de 3 vezes mais, assim o Espírito Santo diz. E a Bíblia diz que quando chega no terceiro portão, ele abriu-se diante deles. Você já entrou naquele shopping que tem aquela porta com sensor? Você para na frente e abre. A primeira vez que eu descobri, fui várias vezes para ver abrir. Fui várias vezes, que legal. Naquele tempo não tinha sensor. Mas quando o anjo de Deus para na porta, ei, o sensor era ligado à presença de Deus. Sabe o que eu vim dizer para você? Você atrás e a presença de Deus na frente. Você atrás e o anjo de Deus na frente. E aonde você pisar, portas de prisões vão se abrir dentro de você. As portas de prisões serão abertas. Mas assim diz o Senhor: a porta não se abre por causa de você, mas por causa da presença que vai à tua frente. O sensor que vai abrir as portas, se você tem pedido a Deus, ele só funciona quando ele sente o cheiro da presença do próprio Deus. Você não entendeu, é você atrás e Deus na frente. Você não entendeu, é Ele no controle, é Ele no comando da sua vida a partir de hoje. É você se submetendo a Ele, aleluia. Você vai passar por portas em 2025 que você não imaginava passar, aleluia. Você vai passar por portas que o inimigo tinha fechado. Por portas que o inimigo já tinha sentenciado você e a sua casa, dizendo que você não ia avançar. Eu ouço o Espírito de Deus falando. Sentenças que o diabo tinha dito para você. 2024 passou, mas 2025 não avança mais. Porque o diabo tinha uma armadilha para você. Ele ia parar diante das portas, aonde você não passaria mais. Mas porque você está hoje aqui na presença de Deus, o Senhor está dizendo: eu envio o anjo agora sobre estas portas e vou manter essa porta aberta diante daqueles que me seguem, diante daqueles que andam na minha presença. Anda reto na presença do Senhor, aleluia. O Senhor manda dizer: eu anulo e quebro uma sentença sobre a minha igreja hoje. O diabo queria parar, mas o Senhor manda dizer: a minha igreja vai avançar, aleluia. E vai avançar porque carrega a minha presença. Porque você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você consegue entender o que é o mundo espiritual? Eu tenho uma identidade aqui no meu mundo físico. Tem uma foto minha escrito Tatiane da Costa com a minha data de nascimento. Meu Deus, você não tem noção, querido. Eu entro nas fontes espirituais, eu vejo lá. E um dia o Senhor me levou para ver, para me mostrar a identidade dos filhos dele. E o Senhor me levou numa sala que tinha compartimentos enormes, armários enormes de cima e embaixo. E o Senhor disse: cada armário desses aqui tem o nome de alguém que está lá na terra. Aqui tem o livro dos dias dos meus filhos e tem a data de nascimento sua. E o Senhor começou a me mostrar a minha nova identidade. Ele dizia assim: Tatiane da Costa, assinado pelo Cordeiro de Cristo de Jesus, carimbado pelo sangue dele. Filha, quando diz filiação, dizia Deus Pai Todo-Poderoso, assinado por Ele. Você tem uma certidão de nascimento dizendo que você é filho dele, que você é herdeiro dele. E quando o diabo olha para você, ele não olha para a sua identidade daqui, ele olha para a sua identidade espiritual. Ele não olha para quem você
olha para o teu passado, mas ele olha para aquilo que você é hoje. Para aquilo que o Senhor ele te deu hoje. E o inferno, quando olha para mim e para você, ele tem que fugir. Ele tem que bater em retirada. Aleluia. A Bíblia fala de maldições hereditárias. E aí nós vamos orar. Muitas pessoas dizem que a maldição hereditária, quando a gente aceita Jesus, ela não se cumpre. Mas a Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. E que Deus visita a maldição até a 4ª geração. A maldição, quando a gente dá uma causa, ela se cumpre porque eu tinha essas maldições na minha vida. Quando a gente tem uma porta aberta chamada pecado, as maldições se cumprem. Quando a gente continua no erro, uma das coisas que abrem portas para maldições e doenças na nossa vida é a falta do perdão. Eu olhei por muitas pessoas que estavam endemoniadas e o diabo diz assim, mas ele é meu. Por quê? Porque ele alimenta a falta do perdão. Quando você não perdoa, você dá alimento para demônios. Quando você tem raiva, rancor, porque quando você não perdoa, todo esse tipo de sentimento entra no teu coração. Então você alimenta o diabo. Ele dizia para mim, eu moro aqui porque ela me sustenta dentro desta casa. E Jesus disse que nós devemos perdoar. E a falta do perdão abre legalidade para demônios entrarem. O Espírito Santo começou a me tratar na área do perdão. Eu fiquei 3 anos no meu quarto com o Espírito Santo. Fiquei ali tendo comunhão com ele todos os dias. E quando ele começou a me ensinar a perdoar, quando ele começou a me ensinar a liberar e limpar minha alma que estava abatida, depois desses 3 anos, um dia eu acordei e descobri que eu estava totalmente curada de todas as minhas enfermidades, sem que ninguém orasse por mim. Você está entendendo o poder que tem quando a gente libera perdão? O diabo só trabalha com porta aberta, meu irmão. Porta aberta é pecado não confessado. Porta aberta é pecado praticado. Porta aberta é transgressão. Transgressão é quando eu sei o que eu não devo fazer e continuo fazendo. Então você tem uma porta aberta. Se você consegue fechar essas portas, o diabo não pode mais entrar na tua casa, que é o templo do Espírito de Deus. Ele só entra se você abrir a porta. E se você só abre a porta quando você peca. Por isso que nós devemos nos arrepender diante de Deus todos os dias. E devemos pedir perdão. E devemos perdoar e nos perdoar a nós mesmos. As minhas doenças foram completamente curadas. Eu estava num culto como você está hoje aqui, queridos. Eu tinha um cisto na minha mão. Eu estava sentada e quando o apóstolo disse que o poder de Deus ia pegar alguém desprevenido, como eu falei com você, eu tenho tanta fome e sede de Deus que eu senti que me formigavam as minhas mãos. Eu não podia dobrar o braço assim mais. Na segunda-feira eu dobrei o braço e, meu Deus, o que aconteceu? Sumiu o caroço que eu tinha, sumiu tudo que eu tinha, sabe por quê? A minha fé está por Cristo. A minha fé está por Deus. Eu sabia que Deus podia usar aquele homem, a unção que estava sobre a vida dele, para que eu pudesse ser curada. Nós fomos na casa de um rapaz que não andava mais. Creia você, mas uma aranha tinha mordido ele 1 ano atrás, a perna dele estava horrível. E quando nós chegamos lá, o Espírito Santo disse que os médicos iam amputar essa perna dele. Eu perguntei para ele, você sabia que vão amputar sua perna? Ele disse sim, estão esperando alguém morrer na UTI para me colocar no leito. Eu disse, você crê que Deus pode te curar? Conversamos com ele e meu esposo e oramos por ele. Ele voltou a andar ao mesmo tempo. Fazia 15 dias que ele não botava a perna no chão. E ele voltou a andar. Ele foi completamente curado. Depois ele aceitou Jesus. Depois de um tempo ele foi batizado. E até hoje ele está sendo curado. Eu orei também por um menino que o anjo do Senhor veio. E a mãe dele era pastora, missionária. Convidou para mim lá na igreja dela. Ela representou o filho numa ministração. E ele tinha leucemia. Estava esperando para fazer uma cirurgia. E aí nós oramos e o anjo começa a se mover. Assim. E ela começou. Quando você começar a ver que alguém está aí movendo você, é o anjo de Deus. E ela passou pela cirurgia. O filho foi para ir para a cirurgia, em 20 minutos voltou para casa e ela apavorada. Ele foi totalmente curado. Mas quando você recebe a cura, você precisa permanecer em Deus. Não busque só aquilo que Ele tem para te dar, busque Ele em primeiro lugar. Busque a presença dEle em primeiro lugar, aleluia. Oramos já por tumor, orei por tumor, uma mama que desapareceu. Muitos milagres aconteceram enquanto a gente caminhou em Deus. E a gente continua ministrando milagres aonde a gente vai, através dos anjos de Deus. A última igreja que nós estávamos, uma mulher caiu na hora que o anjo veio. E depois ela começou a chorar e queria o microfone. E ela disse, a minha filhinha de 3 meses, acho que era, né? Não lembro mais, estava no hospital esperando um transplante de coração. E o anjo veio aqui e eu vi ele trocando o coração. Aleluia. Deus é poderoso, queridos.